Olá a todos. Estaremos abordando nesse vídeo o sistema Vacaria e sistema São Francisco, trabalho esse proposto pelos docentes Rafael Reis, Fernando Bobinotti e Fabiano Gama, da disciplina de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Eu, Juan Bione, juntamente com Mariana Bertolin, Samuel Carmo, Vitor Klein e Thiago Frank, estaremos abordando. Vou dar início aqui através do sistema Vacaria. Como é caracterizado esse sistema? Esse sistema é caracterizado através da recuperação de pastagem sem a necessidade de movimentação de solo por meio de plantio direto. Como podem ver aqui na primeira imagem, temos a plantadeira. Nessa plantadeira vai ser acoplado bico e um tanque para ver a mistura do herbicida. O herbicida é esse que fará a dessecação de 30% da área na linha de plantio. Como podem ver na imagem, a área dessecada e já no meio vem o guandu. O sistema Vacaria foi concebido para produtores que não fazem integração lavoura-pecuária e têm pouca intimidade com práticas agrícolas, uma vez que você não vai precisar incorporar calcário, nem fazer dessecação da área total. Qual o arranjo Klutkovski usou? Ele adotou no seu experimento de 90 a 90 centímetros, onde dessecou a pastagem e semeou o guandu. Bem, aqui o ciclo como que ocorre. Já com a pastagem com o guandu estabelecida, no próximo ele plantará uma forrageira. Forrageira é essa que servirá para silagem, mas não é muito viável o uso dela como venda de grãos, porque não há produtividade suficiente para a área total, visto que vai haver a dessecação de apenas 30%. A origem na região do Alto Paulista, que abrange cidades do interior de São Paulo, Lins, Marília e São José do Rio Preto, antigamente era plantado muito amendoim e café, visto que são regiões de solo arenoso e topografia ondulada. A pluviosidade média anual de 1.291 milímetros e a temperatura varia de 14 a 34 graus Celsius. A Embrapa Arroz e Feijão, vendo que o solo já estava bastante degradado, juntamente com as pastagens, fez o sistema Vacaria com dessecação parcial, pensando no não revolvimento do solo. Então, na fazenda Vacaria, por 5 anos em Marília, São Paulo, e é recomendado para os pecuaristas, visto que vai haver recuperação de pastagem degradada e manutenção produtiva. Objetivos e finalidades desse vai ser a recuperação de áreas degradadas e pastos, dessecação parcial em faixas do capim, que se deseja recuperar, uma vez que no ano seguinte você pode dessecar pedaços que não foi dessecado no ano anterior. Pastos em grandes declividades e solos com textura arenosa são dois critérios essenciais para a implantação desse sistema. As vantagens: vai ser o fornecimento de matéria orgânica, vai triplicar a taxa de lotação e a importação dos animais. O custo é mais baixo em comparação com o sistema convencional, em torno de 60%, visto que não vai ver na área o gasto com maquinário para subsolagem, aração e nivelamento do solo, e vai haver o melhor aproveitamento. Bom, dando continuidade às apresentações, será mostrado através de resultados científicos baseados em artigos se o sistema Vacaria ele é realmente viável, se ele possui viabilidade e sob quais condições ele se torna o mais viável possível. Este artigo foi desenvolvido por Priscila Oliveira e seus colaboradores, sendo o artigo Consórcio de Milho com Braquiária e Guandu Anão em Sistemas de Dessecação Parcial. E este trabalho teve como objetivo foi justamente avaliar a viabilidade do consórcio de milho com a braquiária e guandu anão no sistema de dessecação parcial. Esse artigo foi desenvolvido baseado em dois experimentos realizados em locais diferentes.
O primeiro experimento foi realizado na fazenda Capivara, em Santo Antônio de Goiás, e foi feito no período de safra de verão de 2008 e 2009, utilizando o sistema de dessecação parcial, utilizando as culturas de milho, braquiária e guandu-anão, feito em blocos ao ocaso, DBC, com 5 repetições, sendo o tratamento consistido por cultivo do milho em monocultura, ou consorciado com a braquiária e guandu-anão, aplicando 65 kg por hectare de nitrogênio na forma de ureia, seja no dia da emergência do milho ou aos 20 dias após a emergência, com ou sem aplicação de subdose de herbicida nicosulfuron. Este projeto utilizou 6 tratamentos e com combinações que envolve questão de dessecação, adubação e subdose de herbicida. Com relação à dessecação, esta poderá ser total, parcial ou sem a dessecação no caso da braquiária. Poderá ser utilizado ou não a adubação de nitrogênio, e se essa for utilizada será logo após a emergência ou a 20 dias após a emergência. E também poderá ser utilizado subdose de herbicida, a fim de que este retarde um pouco o desenvolvimento da braquiária, sendo o nome do herbicida utilizado se chama nicosulfuron. E através do processamento dos dados obtidos com o projeto, se gerou algumas tabelas. E como se pode observar na primeira tabela, que fala justamente sobre a questão de altura, número de espigas e produtividade da cultura do milho, sobre essas condições que foram postas a ela, é que a adubação, como vocês podem ver, a questão da dessecação total foi a que surtiu o melhor efeito sobre a produtividade da cultura do milho, justamente por causa dessa dessecação total. Por quê? Porque a dessecação total ela tirou totalmente a competição, a competitividade que havia entre a questão da cultura da braquiária e a cultura do milho implantada. Então, sem uma competição, a cultura do milho se desenvolveu muito bem, e obteve uma alta produtividade, mesmo a adubação sendo feita na questão de 20 dias após a emergência e não utilizando a subdose de nicosulfuron. Porém, o foco dessa apresentação é justamente falar da viabilidade do sistema de dessecação parcial, que é o sistema vacaria. Então, vamos atentar aos dados da dessecação parcial. Como se pode observar, a adubação parcial, a dessecação parcial em que houve a maior produtividade da cultura do milho foi justamente aquelas em que houve a antecipação na adubação nitrogenada, no dia da emergência da cultura. E ainda, como se pode observar, a questão da subdose de nicosulfuron contribui muito para a produtividade da cultura, pois a dessecação parcial em que houve a incremento, vamos dizer assim, dessa subdosagem de nicosulfuron, garantiu uma produtividade maior do que vamos dizer assim, no tratamento em que não houve a subdosagem de nicosulfuron. Outros 2 pontos importantes a ser observado com relação aos tratamentos em que envolve a não dessecação da braquiária, justamente porque a não dessecação criou um quadro de competição em que o milho nem conseguiu se desenvolver para que fosse avaliado os seus dados, vamos dizer assim, de altura, número de espiga e produtividade. E outro ponto importante é com relação à adubação. A dessecação parcial, se a adubação for tardia, como vocês podem observar aí, há uma baixa produtividade da cultura do milho no sistema parcial. Então, o que se vê aí é que a adubação é muito importante para o sistema de dessecação parcial, ou seja, o sistema vacaria. Outro ponto importante é com relação à produção de matéria seca pela braquiária nesses tratamentos durante o experimento. Como vocês podem observar, o tratamento em que houve a dessecação parcial e principalmente a subdosagem de nicosulfuron, ela foi crucial para determinar a produtividade, vamos dizer assim, a produção de matéria seca da cultura, ou seja, a produção baixa, porque justamente o nicosulfuron ele prejudicou
essa produção de massa seca, né, já que prejudicou o desenvolvimento da cultura da braquiária. E por que foi adotada essa prática? Essa prática de subdosagem de sulfurão foi justamente para poder evitar o prejuízo, né, à produtividade do milho, né, já que essa produtividade foi inferior se for comparar com os tratamentos de área totalmente dessecada do experimento. Outro ponto a ser observado também é com relação à produção de matéria seca do guandu-anão, que foi relativamente baixa. Isso se deve justamente em razão do crescimento inicial lento que essa cultura tem, né? É uma característica dessa espécie, esse crescimento lento. E também as condições de cultivo também, né, que contribuiu com isso, né, visto que foi consorciado nas linhas do milho, né? E a cultura do milho justamente é uma cultura bem competitiva, né? E o guandu-anão nessa acabou, vamos dizer assim, perdendo um pouco na questão de produção de matéria seca. Os tratamentos em que apresentaram os melhores resultados com relação à produção de matéria seca do guandu-anão, como vocês podem observar aqui na tabela, foi justamente os quadros em que houve uma menor competição entre o guandu-anão e a braquiária. E isso favorecido principalmente pela questão da dessecação, né, total ou parcial da braquiária, que estava competindo com a cultura do guandu-anão. Já os tratamentos, né, que proporcionou a menor produtividade, a menor produção de matéria seca do guandu-anão foi justamente aquelas em que não houve a dessecação, né, da braquiária, né, que causou a competição meio que quase que desigual entre a braquiária e a cultura do guandu-anão. E a outra questão foi justamente na dessecação parcial. E por que ocorreu essa baixa produção na dessecação parcial? Porque além da adubação, né, que foi, vamos dizer assim, tardia, né, que foi 20 dias após a emergência, ainda não houve a subdosagem, né, de nicosulfuron na braquiária, o que proporcionou uma competição entre as culturas. Bom, já o segundo experimento foi realizado na fazenda Santa Brígida, em Ipameri, Goiás, e com condições semelhantes ao primeiro experimento. Sendo o seu único diferencial que esse envolveu 7 tratamentos ao invés de 6, né? Os tratamentos também constituídos em utilizar o milho híbrido, né? BRS 1035, em monocultivo, consorciado com a braquiária, e guandu-anão, né? Com fornecimento de 75 kg por hectare de nitrogênio, na forma de ureia, em 3 épocas de aplicação. Bom, como já mencionado, né, agora são 7 tratamentos dessa vez. E esses tratamentos envolvem a combinação, né, de dessecação, adubação nitrogenada e subdosagem de nicosulfurão. Porém, os tratamentos podem ser sem a dessecação da braquiária, dessecação parcial ou total dessa cultura. Pode não envolver a adubação nitrogenada, ou utilizar a adubação nitrogenada logo no início da germinação, aos 10 dias após a emergência, ou após os 20 dias da emergência dessa cultura, utilizando ou não ainda a subdosagem, né, de nicosulfuron. Porém, se formos focar somente no sistema vacaria, né, que é o objetivo desse trabalho, né, do trabalho apresentado, que na questão de dessecação parcial, a aplicação de nitrogênio conta muito na questão da produtividade do milho. Isso fica claro nessa tabela. Como vocês podem ver aí, onde não houve a aplicação de nitrogênio, a produtividade foi baixíssima do milho. E já no local onde houve a aplicação de nitrogênio antecipada, principalmente a antecipada, mesmo não utilizando a subdosagem de nicosulfuron, a produtividade foi bem alta, né, entre os tratamentos que houve a dessecação parcial da braquiária. O que se conclui com esse trabalho é o seguinte, que o sistema vacaria ele é viável, porém a sua viabilidade vai depender de 2 fatores importantes, né? O primeiro é com relação ao manejo, né, da adubação nitrogenada do milho, né? E o segundo é que deve-se haver um controle sobre o crescimento da braquiária nas faixas que não foram dessecadas, né?
E esse crescimento, né, esse controle desse crescimento se dá justamente através da aplicação, né, do herbicida nicosulfuron. E outro ponto importante a destacar é que o cultivo do milho, em áreas que forem de pastagens, ele não vai ser viável se não houver nenhum tipo de dessecação dessa área para a implantação da cultura. E isso acontece porque o produtor ele não vai ter o retorno econômico oriundo do milho, né? Porque este não irá produzir. Então, ele não tendo retorno econômico, ele não compensa, né, a implantação da cultura. Então, por isso a importância de se haver a dessecação da área, né? Seja total ou parcial, justamente para poder o produtor ter o retorno econômico por parte da cultura implantada, ou seja, o milho. Bom, gente, outro sistema que nós ficamos responsáveis de estar apresentando a vocês é o sistema São Francisco. É mais um sistema que envolve a integração lavoura-pecuária, onde a gente vai ter inicialmente o cultivo da lavoura, da cultura anual, seja soja ou milho, e posteriormente, já com o capim formado, a gente tem a entrada dos animais nessa área. O sistema ele consiste na sobressemeadura de capim sobre soja ou milho. Aqui a gente tem um diferencial dos outros sistemas, que é, no caso, a utilização de uma espécie do gênero pânico, uma espécie de porte alto do gênero pânico. Normalmente utiliza-se o mombaça ou o próprio Tanzânia. Busca-se realizar essa sobressemeadura nos estádios finais da cultura, principalmente na soja. E posteriormente, já com a colheita dessa cultura, a gente vai ter, com o capim já formado, a entrada dos animais nessa área. Bom, mas então como que ocorre a implantação desse? O produtor dele vai estar buscando aquela área que ele deseja realizar a implantação. No caso, geralmente são áreas degradadas, principalmente com pastagens degradadas, onde vai estar sendo realizado todo o preparo do solo, desde subsolagem, aração e gradagem, assim como a calagem e adubação, de acordo com o necessário. Posteriormente, a gente tem o cultivo da cultura anual, com todo o manejo necessário, de acordo com os manejos normais que são realizados na cultura, nenhum diferencial. Porém, lá no final do ciclo dessa cultura, principalmente no caso da soja, a gente tem a sobressemeadura do capim. Então, como que ocorre essa sobressemeadura? Principalmente na soja, ela é realizada lá nos estádios finais da cultura, entre R5 e R7, cerca de 30 a 35 dias antes da colheita. Isso porque isso pode variar um pouco, né, lógico, de acordo com a cultivar de soja utilizada. Busca-se realizar nessa época, visando uma sobressemeadura não muito antecipada, para não haver interferência desse capim, principalmente na colheita da soja, e também não muito atrasada, já que visando a semeadura antes que as folhas da soja caem ao chão, principalmente aumentando o contato da semente diretamente com o solo e aumentando o teor de umidade ali, melhorando a germinação dessa soja. E a taxa de semeadura do capim é de 3 a 3,5 kg por hectare de sementes puras e viáveis. No caso do milho, isso pode estar sendo realizado durante todo o ciclo da cultura, principalmente porque o capim ele não vai estar afetando tanto na colheita como no caso da soja. Porém, busca-se, se for realizado no final do ciclo, lá em R5, por exemplo, a gente deve ter um cuidado, que é o aumento da taxa de semeadura desse capim, aumentando para 4 kg por hectare. Por quê? Como é uma cultura de porte alto, tem maior quantidade de folhas mais largas ali em relação à soja, por exemplo, a gente pode estar tendo uma retenção de sementes por parte dessas folhas. Então a gente tende a aumentar um pouco essa taxa de semeadura, buscando que a quantidade de semente que atinja o solo seja a quantidade necessária. Então, como que é realizada essa sobressemeadura? Ela pode ser realizada de várias formas, de acordo com a capacidade técnica da propriedade. Pode ser realizada com a aeronave,
se for possível, com semeadoras acopladas à barra de pulverização de pulverizadores, sejam autopropelidos ou até mesmo pulverizadores acoplados ao trator, e de maneira mais simples em motos semeadoras, onde a gente vai ter uma semeadora acoplada a uma moto, onde vai estar sendo realizada essa sobressemeadura, principalmente em casos de propriedades menores. Bom, então com a sobressemeadura já realizada, ali em torno de 30 dias, um pouquinho mais, a gente vai ter a colheita dessa soja. Com essa soja colhida, com a cultura já colhida, então o capim vai estar desenvolvendo, aproveitando todos aqueles benefícios fornecidos à cultura principal, como principalmente a adubação, e no caso da soja, como é a cultura que é fixadora de nitrogênio, então esse vai estar melhorando a qualidade desse solo para o desenvolvimento da forrageira. Em torno de 40 dias após a colheita da cultura anual, a gente vai ter a entrada dos animais nessa área. Lógico que podendo variar um pouco esses 40 dias, né, de acordo com as condições ali, principalmente de índices pluviométricos, pode estar variando um pouquinho. Alguns cuidados que devem ser realizados no manejo desse capim: evitar super ou subpastejo, principalmente no caso superpastejo, a gente vai ter diminuição nessa massa de forragem ali, que vai estar afetando na produção de palhada para o desenvolvimento do sistema de plantio direto lá na frente, lá na semeadura. E no caso de subpastejo, a gente vai ter o crescimento muito grande dessa pastagem, que vai estar possibilitando a formação de touceiras e crescimento de colmos, e que isso não é interessante, principalmente lá na semeadura da cultura, lá no próximo ciclo. E com a saída, lá no final, próximo à nova semeadura, a gente tem a saída desses animais, em torno de 30 dias antes do plantio, visando justamente o crescimento desse capim, para que possa ser realizado uma boa dessecação. Um diferencial da mombaça porrusiense aqui é que o mombaça ele acaba necessitando um pouquinho mais de dessecante, de 3 a 3,5 litros por hectare de glifosato, enquanto que o porrusiense necessita em torno de 2 litros. Bom, enquanto à origem desse sistema, esse sistema ele se originou lá no município de Quirinópolis, Goiás, propriedade fazendinha. O proprietário é o Reis Guderray Jacinto. No caso, esse produtor inicialmente ele procurou a Embrapa para tentar melhorar as condições da propriedade dele, as condições de produção, e foram apresentados a ele os sistemas Santa Brígida e Santa Fé. Ele começou a desenvolver na propriedade, utilizando esses sistemas, e acabou que não se adaptando muito. Então, conversando com os pesquisadores, eles resolveram estar realizando essa sobressemeadura e utilizando uma espécie de pânico. No caso, ele utilizou o mombaça. E deu certo, ele gostou, porque ele viu que o mombaça ele produzia mais em forragem e em qualidade de forragem, possibilitando a entrada dos animais nessa área, conseguindo suprir a necessidade dos animais e também fornecer palhada para o sistema de plantio direto, além de que capim de maior qualidade nutricional, com maior teor de proteína bruta e digestibilidade. O nome do sistema ele se dá em alusão ao rio que passa na propriedade, que tem o nome de São Francisco. Então, dando continuidade à apresentação, eu vou falar um pouco sobre os objetivos e finalidades do sistema. Então, dentre essas finalidades, existem benefícios dentro desse sistema São Francisco. E um deles é que sempre eles terão o pasto, o agricultor terá o pasto de primeiro ou segundo ano. Isso é algo que atrai muito os agricultores, porque
eles não vão precisar, vamos dizer, renovar, se preocupar com renovar ou recuperar a pastagem, porque eles sempre terão um pasto novo e que irá conseguir suprir a necessidade dos animais. Outro ponto que atrai bastante os produtores é a redução dos custos na engorda do animal na época da seca. Por quê? Essa integração São Francisco, né, do sistema São Francisco, ele irá, na época da seca, ter um capim que terá melhor benefício, irá suprir melhor a necessidade do animal. Então, automaticamente, o produtor ele não irá precisar gastar com outras fontes de alimentação. Aliás, ele pode ser que ele gaste sim, mas ele irá reduzir esse custo. E também produzir palhada para a cultura, que será implantada na safra seguinte. Esse ponto é algo mais de manejo do sistema, porque manejando de forma correta a espécie de forrageira implantada, que no caso nós estamos falando do Mombaça, se ele haver adotando as alturas de manejo adequada quando insere o animal durante o período de pastejo, o material que ficará na superfície do solo, ele proporcionará uma cobertura vegetal para o plantio de melhor qualidade, ou seja, quando essa palhada ela vai ter uma boa qualidade, mas desde que ela seja manejada de forma correta pelos produtores, quando eles colocarem os animais para pastejar, né? Então, os produtores também, eles conseguem colocar até 4 animais por hectare em fase de engorda na época da seca. E se houver, então, uma sobressemeadura do capim na cultura, os produtores eles conseguem aumentar um animal, mais ou menos, por hectare. Então, isso também chama atenção, porque eles não irão degradar, como pode-se dizer, não irão degradar o pasto, porque eles estão colocando a quantidade de animais certo no pastejo. Por quê? Isso tudo porque a integração levou a ter uma melhor qualidade do capim na época da seca. Esse sistema também, ele gera altos teores de matéria orgânica para o solo, ficando também com uma alta capacidade de retenção de água disponível no solo, apresentando maiores teores nutritivos. Então, o uso de espécies forrageiras, como plantas de cobertura, ele tem uma proporção, ao longo do tempo do sistema de plantio direto, vários benefícios, como características químicas, físicas e biológicas no solo. Ele é um sistema que ele pode ser implantado por pequenos e grandes produtores, porque, como eu irei falar mais à frente, ele é um sistema que ele não possui um alto custo de implantação. Por isso, é um sistema que tende a cada vez e dar mais certo por ele poder ser implantado, né, por pequenos e grandes produtores. E também, olhando de uma outra forma econômica, mais benéfica do sistema, é porque ele também pode dar a opção do produtor ele produzir sementes de capim para venda. Tanto é que na cidade de Quirinópolis, onde foi desenvolvido o sistema São Francisco, de lá sai uma grande venda de sementes de capim. Portanto, aqui eu vou trazer as palavras de um produtor que adotou o sistema. Então, de uma forma geral, mostrando os benefícios que o sistema traz, comparando a braquiária a Braquiária rosisiensis com o pânico Mombaça, que geralmente é o Mombaça que ocorre a implantação do sistema, podendo também ter outros dos pânicos, né? E
diz o seguinte: a braquiária decompõe muito rápido, enquanto esse pânico ele pode ser mais fibroso, deixa mais apalhada e por isso retém mais umidade no solo. Além disso, consigo colocar uma cabeça por hectare a mais em comparação com a rosiziensis. Então, na época da seca, como eu já havia citado, o produtor ele consegue, além de colocar uma cabeça a mais por hectare, o que isso é automaticamente muito atrativo aos produtores. Esse pânico ele é mais fibroso, automaticamente também diminuindo o custo para alimentação na época da seca de outras fontes de alimentações, como já havia citado também. Como todo sistema, esse sistema também não seria diferente, ele possui sim limitações e dificuldades, e eu irei citar algumas aos próximos slides, mas lembrando também que essas necessidades, dificuldades, elas, com o longo do tempo, elas foram supridas por pesquisas e automaticamente melhoradas. Então, para formar um pasto de qualidade usando o sistema São Francisco, é preciso fazer a sobressemeadura no momento certo. Então, isso é para que não ocorram prejuízos. E o produtor, ele tem que ser, depende do produtor, né? Ele tem que ser ciente que ele tem que fazer a sobressemeadura no momento certo. Pecuária e agricultura, elas devem ser contempladas para que a integração funcione de modo harmônico. Como em todos os sistemas de integração, esse não seria diferente. Ambas têm que andarem lado a lado, a pecuária e a agricultura. Porque nem sempre isso acontece dentro das propriedades. Então, geralmente pode ser que isso seja uma limitação aos produtores que não conseguem adequar esse lado harmônico da agricultura e da pecuária. Porque muitas vezes, por exemplo, na época da seca pode acontecer do produtor ele sobrecarregar o pasto por hectare, automaticamente ele vai deixar a pastagem muito rasteira e não terá palhada para o plantio direto subsequente, na safra subsequente. O entorceiramento do capim também é uma dificuldade, uma limitação que muitos produtores eles têm antes de implantar o sistema São Francisco em relação ao mambaça, né? Isso, às vezes, causa alguma resistência ao produtor. Mas, para que isso não ocorra, há formas de manejar adequadamente o sistema, por exemplo, não errando na lotação, como colocar os animais certos por área, porque se isso não ocorre, além de acontecer o entorceiramento da pastagem, se não coloca os animais por área certa, o produtor ainda pode ter o gasto de ter que passar uma roçadeira. Então, isso tudo depende da técnica de manejo do produtor e do produtor. Automaticamente do produtor. Os ataques de lagartas. As variedades de soja e milho, elas são transgênicas, resistentes ao ataque de lagartas, mas os insetos, eles permanecem na área. Então, depois que ocorre a sobressemeadura do capim, e o capim germina, elas vão e atacam o capim. Então, sempre é bom ficar atento às pragas que estão nas áreas. Isso também pode ser uma grande limitação, tendendo a não ter um bom desenvolvimento do sistema. Então, o sistema ele se adequa para pecuaristas ou lavoureiro. O sistema, na nossa concepção do grupo, ele se adequa melhor para pecuaristas. Geralmente porque são eles que possuem maior interesse pelo fato deles sofrerem muito na seca por questões de taxa de lotação do animal e maior gasto de produção. Mas além disso, tudo, ele é um sistema que oferece benefícios para ambos, para os pecuaristas e para os lavoureiros, como melhoria das propriedades químicas do solo em relação à lavoura, né? E uma maior produtividade, tanto para plantas quanto para os animais. Os aspectos econômicos. Aqui eu trouxe um
uma tabela, ela é da Embrapa 2017 e é em relação a uma área implantada. Logicamente, lembrando que atualmente os valores podem ser alterados. Por exemplo, da arroba é R$ 170 e o custo da técnica também pode ser alterado. Mas na região e dependendo também muito da região, pode variar de região para região, mas essa tabela na região de Quirinópolis, em 2017, o custo da técnica em média na região era R$ 150. Então, para implantar é R$ 150. Aí vem a questão que eu disse que isso pode também ser, o sistema pode ser adequado para pequenos e grandes produtores. O ganho ele pode chegar a adicional de 5 a 8 arrobas por hectare do boi gordo, em 80 a 150 dias. Considerando que o valor da arroba na época era R$ 140, tirando o custo de 150, ele terá um lucro aproximadamente de 690 por hectare. Então, dependerá também a questão do custo da técnica, a forma que ele irá sobressemear, se vai ser de avião, pulverizadora ou motossemeadora. Os valores podendo ser alterados. Lembrando que sempre poderão ser alterados. E o tempo para se pagar e gerar o lucro. Eu trouxe uma fala de um produtor que adotou o sistema, e ele disse em 2015 que quem já adotou o sistema de sobressemeadura, ele consegue obter os benefícios econômicos logo no primeiro ano de adoção da técnica. Porque o plantio da cultura, da soja, por exemplo, ele mesmo se paga, né? E a sobressemeadura não é algo muito caro, e levando em conta também que tem a pecuária. Então, chegamos a entender que esse sistema, São Francisco, ele se paga logo no primeiro ano de adoção da técnica. Bom, pessoal, dando continuidade, né, a respeito do sistema São Francisco, vamos estar apresentando aqui, falando um pouco mais a respeito de alguns resultados de alguns artigos científicos que fazem, né, justamente a relação desse sistema, né, que se baseia justamente sobre a semeadura, né, seja na sobressemeadura de espécies do gênero pânico, né, principalmente, embora a gente vai estar abordando aqui alguns trabalhos que também tem a utilização de algumas braquiárias, alguns penicetums, né, mas enfim, justamente essa relação aí da utilização dela no sistema com a soja ou milho. Bom, esse primeiro trabalho aqui ele vai intitulado o seguinte, né, sobre a semeadura de forrageiras, aumento de disponibilidade de palha, de pasto e palha. O trabalho foi desenvolvido pelo Luiz Armando Zago, no ano de 2011, na região de Dourado, do Mato Grosso do Sul. Bom, esse trabalho ele utilizou aí a sobressemeadura dessas espécies aí que estão apresentadas nessa primeira tabela. Então utilizou aí os rusicienses, né, algumas braquiárias, um pânico, milheto e sorgo forrageiro. Então, essa semeadura ela aconteceu justamente no estágio R6 da soja. E qual é o resultado que eu quero destacar aqui? Justamente como posso dizer, a superioridade do capim Tanzânia, né, que é as espécies do gênero pânico é o que o sistema preconiza, o sistema São Francisco. E aí o que explica, né, essa alta densidade de plantas por metro quadrado, que é um fator preponderante no estabelecimento do pasto, né? Então, a gente observa a superioridade do Tanzânia no que diz respeito, em comparação, né, às demais forrageiras que foram utilizadas. Embora o custo de aquisição das suas sementes seja um pouco maior, ainda assim ele demonstra, né, uma alta capacidade de estabelecimento, uma alta densidade de plantas emergidas por metro quadrado. A gente considera uma relação boa aí, né, que seria, que alguns autores colocam aí de 10 a 20 plantas por metro quadrado, já seria aí um início. Tem aí o capim Tanzânia com uma densidade de perfilamento
densidade de plantas, né, emergidas extremamente interessante. Isso é explicado justamente pelo fato de que, devido às suas sementes serem um pouco mais diminutas, né, sementes muito pequenas, elas teriam a capacidade aí de atingir com uma melhor habilidade a superfície do solo, posteriormente, né, vir a emergir e produzir plântulas. Bom, e aí o autor traz nessa tabela também que, embora tenha tido condições desfavoráveis no segundo ano de cultivo, né, já no ano de 2009, ainda assim o Tanzânia ele também foi superior aí na densidade de plantas emergidas na área, demonstrando, né, o quão os pânicos são superiores no que diz respeito aí essa relação, né, que os pânicos tem tido como forrageira a ser utilizada dentro do sistema. Bom, outro trabalho que eu gostaria de trazer aqui também, nós gostaríamos de trazer, é esse trabalho aqui, né, de Andrade e seus colaboradores no ano de 2017. Esse trabalho foi publicado aí na Pesquisa Agropecuária Brasileira, trabalho recente, né, bastante interessante, respeito à produção de palha e desempenho agronômico da soja consorciada com espécies forrageiras em sistema de plantio direto. Muito bem. Então, a soja que foi utilizada, né, uma soja RR, de ciclo precoce, a sobressemeadura aconteceu exatamente no estágio R5. São dois fatores extremamente interessantes que... dois pontos que a gente pode desenvolver uma série de discussões extremamente interessantes, discussões que nos levam, né, a analisar de forma como que o sistema ele funciona. Então, o primeiro ponto, né, que vai garantir isso é a manutenção do sistema São Francisco, a utilização de sojas de ciclo precoce. Isso é um fator extremamente interessante, porque isso é o que vai condicionar aí, fazer essa sobressemeadura já ir partindo para o final do ciclo, né? Obviamente aí alguns autores trazem essa escala que vai de R5.2 a R6, seria a faixa, o intervalo ideal para se fazer a sobressemeadura. E aí nesse trabalho ele utilizei algumas espécies, né? Duas braquiárias, né? Agora o Uroclo, né? Dois pânicos, sendo o Mombaça e o Maasai, e o Peniceto. Bom, basicamente, como resultado principal que eu queria destacar nesse trabalho foi justamente a superioridade do Mombaça, né? O consórcio, né, do Mombaça, em termos de produção de matéria seca. Então, uma forrageira extremamente produtiva, uma deposição, né, de palhada sobre a área bastante alta, bastante significativa, e tudo isso culmina da soja, né? Então, se a gente pegar aí a média em que houve o consórcio, né, da sobressemeadura com Mombaça, a gente teve uma média aí de destacando esses, a gente teve além da produção de matéria seca, né, no segundo ano, obviamente, né, que foi de 11.394 quilos por hectare de matéria seca, e a produtividade média da soja, de um modo geral, né, em que houve a sobressemeadura, foi de 4.238 quilos por hectare, uma produtividade bastante boa, dando aí 70 sacas por hectare, produtividade, quando a gente analisa a produtividade média, indicando, né, obviamente, essa capacidade que justamente, né, é o que se deseja dentro do sistema, que é introduzir espécies do gênero pânico, evidenciando, né, como que essas espécies têm um potencial extremamente alto de produzir palhada, e isso se demonstrar como resposta na produtividade da cultura. Bom, outro trabalho aqui que a gente gostaria de trazer é esse trabalho intitulado Produtividade de Milho, agora em se tratando da sobressemeadura com a cultura do milho, né? Então, produtividade de milho, produção e qualidade de forragem afetadas pelos métodos de consórcio do milho, com o pânico máximo. Então, nesse trabalho foram utilizados duas espécies do gênero pânico, sendo o Mombaça, o Tanzânia e o Maasai. Né? Então, assim, via de regra, o sistema, né, ele preconiza aí a utilização de espécies de gênero pânico, embora não a gente tenha o Mombaça como carro-chefe, né, devido à sua alta produção de matéria seca. Outras espécies do gênero pânico também são interessantes de serem testadas no sistema. Então esse trabalho visou justamente isso aí, na produção de milho no período de safra, no estado de São Paulo. Bom, então os tratamentos
Então, a soja, a gente vê que a faixa de sobressemeadura vai ocorrer mais ou menos algo em torno de R5.2 a R6, né? Então, para o milho, o trabalho ele foi interessante justamente nesse sentido, porque o autor ele testa esses diversos tratamentos, nesses posicionamento da sobressemeadura em diversos momentos, sendo, né? E aí foram 5 formas, né? E além de, obviamente, o milho solteiro, partindo aí, né, ele aplicado em alguns momentos, né, nas entrelinhas, nas linhas do sulco de adubo, né, adubação, e posteriormente essa sobressemeadura no estágio V4 do milho, obviamente o milho solteiro. Então vamos apenas para destacar, né, ele utilizou aí o mesotrione justamente no intuito de retardar o crescimento inicial das forrageiras em que foi feita a sobressemeadura simultaneamente com o milho, justamente para a gente dar uma atrasada nelas e evitar a possibilidade de mato competição, com uma subdose, obviamente, né, uma dose aí de 150 ml por hectare, tendo aí como a dose recomendada, né, quando se vai fazer o controle, né, de daninhas, situação aí de daninhas, seria de 300 a 400 ml por hectare, né, desse produto, que ele é seletivo para o milho. Utiliza isso aí uma dose, 50% da dose recomendada justamente para apenas atrasar, mesmo o mesotrone aí, que é um inibidor da síntese de carotenoides. Bom, e aí como resultado, né, a produtividade do milho, embora esses resultados não tenham sido significativos, né, esse trabalho ele demonstrou para a gente que o seguinte, embora não tenha sido significativo, né, comprova-se a viabilidade desses consórcios, né? Esses consórcios não afetaram de forma significativa a produção do milho. A Tanzânia, embora estatisticamente não tenha tido resultado significativo, né, a gente observa aí algumas produtividades interessantes aí com o consórcio com a Tanzânia. Obviamente aí por uma possivelmente, né, devido à sua maior produtividade de matéria seca em comparada com a... Bom, e aí o que eu destacar apenas esse resultado aqui em termos a produção de matéria seca das duas forrageiras em relação àqueles consórcios. Então, só relembrando, né, de T1 a T3 foi justamente quando foi feita a sobressemeadura simultaneamente com o milho. T4 e T5, em que a sobressemeadura foi realizada em V4 do estágio milho, a gente observa um decréscimo extremamente acentuado na produção de matéria seca das forrageiras. Justamente por que motivo, né? Em função do milho já está estabelecido, e aí a partir de V4 o milho simplesmente explode em crescimento, possivelmente ocasionou sombreamento sobre essas forrageiras, comprometendo no tempo de exposição delas a intensidade luminosa. Então, a gente observa que esses trabalhos são extremamente interessantes. O sistema São Francisco é extremamente interessante porque justamente nos condiciona, né, a verificar como que o momento de sobressemeaduras, dependendo do estágio da cultura e a forma como ele vai ser feito, qual vai ser o impacto disso sobre o desenvolvimento, obviamente, da forrageira, porque ela vai servir de produção de forragem para os animais na entre-safra, sem que haja um comprometimento da produção de grãos ali no momento, seja o milho ou a soja. Então, nós temos aí o tempo que já praticamente estourei aqui, mas na aula de quinta-feira nós vamos ter aí um espaço para a gente fazer uma série de discussões, né? Há muito que se falar a respeito desses aspectos. E aí a gente vai estar gerando aí, nesse momento aí, na próxima aula, na aula de quinta-feira, para a gente estar discutindo um pouco mais, né? São muitos outros aspectos a serem abordados, mas os resultados são extremamente interessantes. Bom, muito obrigado a todos pela atenção, né? Era isso que nós queríamos apresentar aí com o sistema Vacaria e o sistema São Francisco. E aí, na aula nós estaremos aí discutindo um pouco mais, né? Os professores vão estar expondo aí um pouco mais a respeito desses sistemas e trazendo alguns questionamentos importantes, né? Muito obrigado.